A paz do Senhor. Hoje a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 36. E, falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede a minha mão e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E, não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar hoje com essa palavra é algo que eu e você temos que ter no nosso coração. É o domínio sobre os nossos sentimentos. Por quê? Porque se você não tiver o domínio dos seus sentimentos, você não consegue ver o milagre do Senhor na sua vida. E aqui está um exemplo aqui, ó. Tá aqui, ó. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Você vê que quando Jesus apareceu no meio deles, já veio o quê? O medo, a angústia, já veio o terror. E assim é você hoje enfrentando os seus problemas. Assim é você enfrentando as suas lutas. Você vem medo, vem dúvida, vem ansiedade, vem preocupação, vem tristeza. Só que como que Deus vai operar o milagre se você usa seu sentimento da carne maior do que a fé que você tem em Cristo Jesus? Como que Deus vai fazer o milagre da transformação da sua vida, seja em qualquer área que você busca no Senhor, sendo que está sempre seu coração com medo, com dúvida, com ansiedade, com preocupação, quando você vê o problema que está se levantando na sua vida? Às vezes você não está entendendo porque demora a bênção para chegar, está aí a resposta para ti. Tira o teu coração, confia no Senhor. É difícil? Não é fácil não, mas também não é impossível. É por isso que você tem que se entregar todo dia para o Senhor. É por isso que você tem que colocar um propósito de oração todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, ter esse compromisso de buscar o Senhor para se fortalecer o teu espírito. Entenda algo, o que está acontecendo na sua vida. Só tem uma forma de você vencer, é com oração, jejum, busca na palavra. Não tem outra forma. E se você ainda não entendeu isso, então comece a entender. Não fica achando que você vai resolver com a força do seu braço, não, porque você já tentou e não resolveu. E o diabo coloca na sua mente várias saídas para você ir com a força do seu braço. Sabe por que ele faz isso? Para você tirar o foco da verdadeira solução da sua vida, a verdadeira libertação, que é Jesus Cristo, que é a palavra dele. Porque é a fé. A fé é um sentimento que nasce de dentro de cada um de nós. E fé não se explica. É igual milagre. Milagre não se explica. Milagre se vive. A fé é a mesma coisa. A fé não se explica. A fé se vive e age ela. É assim. E aqui o Senhor está mostrando, ó, que quando ele apareceu para os discípulos, que viveu com ele, conhecia os milagres dele, sabia tudo o que ia acontecer, cada palavra
que Jesus fazia, cada passo que Jesus dava, ele explicava e falava o que ia acontecer. E mesmo assim, eles estavam ali esperando Jesus, eles estavam ali chorando, triste, angustiado. O sentimento estava mais alto do que o espírito, a razão. E assim, às vezes, é o que está acontecendo na sua vida. Você está tão angustiado, tão ansioso, ansiosa para tirar o problema, para resolver o problema da sua vida, só que você esquece que você foi escolhida pelo Senhor Jesus Cristo, você foi escolhido. E se você foi escolhido e foi escolhida, a sua vida está na mão dele. E é ele que vai lutar, que vai pelejar com você nessa vida, nessa luta, nessa tribulação que você está passando. Mas você não vai com a força do seu braço, mas você vai no poder da fé, da palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a sua briga não é carnal, é espiritual. E hoje o Senhor está te alertando, controle sua emoção. Porque a tua emoção não está deixando você ouvir a palavra para ser transformada. Aí você fala assim, pastor, mas está demorando. Mas eu não sei, eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo. Não importa quem você é, o importa é hoje. Hoje você está passando por aflição, hoje teu coração está cheio de dúvida. Hoje é hoje que é o dia da mudança da sua vida. O amanhã pertence a Deus e nós não sabemos como vai ser. Mas hoje é hoje que o Senhor está falando. Eu vou mudar a tua história, mas você precisa confiar na palavra do Senhor. Se você não confia, você não tem fé. Não adianta você falar que tem fé sem confiar na palavra, é ilusão, é enganação do mal. A fé, ela é a fé na palavra, e a palavra diz o quê? Que Jesus Cristo é mais que vencedor. Que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo se fez novo em Cristo Jesus. Então pronto, porque ainda você vive o passado, porque você vive na luta, porque você vive na angústia, porque você vive na tristeza. Está na hora de você parar e refletir na palavra do Senhor. Parar de agir com a força do teu braço, da tua emoção. Porque não adianta você fazer a emoção, fazer tudo o que você quer fazer, age a emoção com nervosismo, fala um monte de besteira, depois vem se arrepender e pede perdão para Deus, ou fica lá falando que Deus não te ajuda, porque você está indo com a força do seu braço. Até quando você vai agir assim? Jesus está mostrando aqui, que os discípulos estavam esperando Jesus, mas quando viu, ficaram com medo. Por quê? Porque os sentimentos estavam maior que a fé que eles tinham em Jesus. E hoje o teu sentimento está fazendo com que a bênção do Senhor não chegue até você. E aqui, ele disse mais aqui, você vê como Jesus, ele abriu a mente, tentando mostrar para os discípulos. Ele está fazendo a mesma coisa com você. Olha aqui, E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede a minha mão e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Você vê aqui, você vê que Jesus ele foi no ponto direto. Ele disse aqui, porque sobe tais pensamentos aos vossos corações. Por que estáis perturbados? Você está vendo? É aí que está o segredo. Você que está angustiado, angustiada, deprimido, deprimida, triste, amargurada, achando que a sua vida não vai mudar. Você olha para o teu casamento, só briga, contenda, frieza. Você olha para os teus filhos rebeldes, filho no vício das drogas, bebida, e bebida no teu, vício bebida na tua vida, no teu esposo. Você olha para você doente, você olha para uma pessoa querida doente. Enfim, você olha para a sua vida financeira, enfim, todas as áreas que você olha, você só vê tristeza, você só vê angústia, você só vê dor. Aí você fala assim, mas eu estou buscando o Senhor e não muda. Mas o Senhor está mostrando para você como que você está buscando, se teu coração está cheio do que você está vendo. Não está cheio da palavra, da certeza, da confiança. O Senhor está mostrando para ti, está mostrando para mim.
que nós temos que cuidar e vigiar o que entra no nosso coração, na nossa mente, porque no nosso coração, na nossa mente tem que ter somente a palavra da confiança, da certeza, nós temos que estar preparados. Por isso que ele fala, que ele nos ensina que nós temos que fazer o quê? Vestir a vestidura da palavra, a armadura de Deus. Por quê? Porque é nessa hora que nós buscamos a presença do Senhor. Porque se você não estiver preparado, como que você vai enfrentar o problema? É o que está acontecendo na sua vida, é só você ver. É só você ver como que você está olhando para o problema. Com tristeza, com dúvida, com ansiedade, com preocupação, com angústia, com tristeza. Esse sentimento não é de Deus. Então coloca a certeza, coloca a palavra dentro de você. Por isso que Jesus Cristo lhe disse em João 15:7, ele disse, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ou seja, se você tem a palavra dentro de você, você tem o poder e a autoridade do nome do Senhor e você vai ter a certeza que você pode vencer qualquer coisa que aparece, que se levanta nessa sua vida aqui, nessa vida terrena. E hoje o Senhor está te alertando. Porque você vê que os discípulos deixaram que os pensamentos, o coração se envolver com a emoção. Eles não viam que era Jesus Cristo, aí entrou o medo, falando, puxa, é um fantasma. Aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, falou, toca na minha mão, toca no meu pé. Fantasma não tem osso. E ele disse mais aqui, ó. E disse isto, mostrando-lhe as mãos e os pés. Não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhe, tende aqui alguma a comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, da lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Você vê que aí já mudou o sentimento deles. A alegria tomou conta, a emoção, e mesmo assim eles não estavam crendo. Você vê, de tristeza, de angústia, de medo, aí passou que outro sentimento de alegria, de emoção, de euforia, de empolgação. E mesmo assim eles não estavam crendo. E aqui é mais uma vez o Senhor mostra para nós que nós temos que dominar os nossos sentimentos. Enquanto você não domina a sua emoção, você não vê o milagre do Senhor. Enquanto você não domina os seus desejos, você não vai ver o milagre do Senhor. Então abra teu coração. Comece a analisar você mesmo, o que você pensa, o que você age, como que você está reagindo. Porque às vezes você está acreditando que você está fazendo certo. É esperando uma mudança. Mas a tua esperança é para o dia de amanhã? Ou a tua esperança é numa transformação assim miraculosa, que é um milagre assim fora do normal? Senhor, eis-me aqui, o teu servo te ouve. Eis-me aqui, Senhor, a tua serva te ouve. Começa a orar para Deus dessa maneira. Senhor, tu conheces a minha luta, as minhas dificuldades, as minhas fraquezas. Perdoa-me, mas o teu servo e a tua serva está aqui para ouvir a tua voz, o teu querer, a tua vontade. Tira de mim todo sentimento que atrapalha, Senhor, a minha comunhão contigo, porque a minha vida está em tuas mãos. Comece a orar dessa maneira todos os dias. Fala para Deus arrancar teu sentimento da carne e colocar o sentimento dele, a fé, a certeza, a convicção. Porque aí sim você vai entender o que Jesus Cristo tem escrito e que a palavra é para você. Como ele mesmo disse aqui, disse-lhe, são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você está vendo? Entenda algo. Hoje, você que confia no Senhor, você que entregou sua vida para o Senhor Jesus Cristo, a sua vida passa a ser
a vida em Cristo. Os seus olhos foram abertos. Aí você está entendendo que tudo que passou na sua vida até hoje e o que está passando não é normal. Por quê? Porque existem forças malignas, espirituais, que querem tirar você da presença do Senhor desde quando você nasceu. Mas o mundo coloca situações, tampa situações, e você vai levando a sua vida e assim vai. Essas coisas do mundo que você carregou até hoje está enraizada dentro do teu coração, e hoje a palavra está dizendo: tira o medo, tira a angústia, tira o excesso de alegria, o excesso de confiança, coloca toda a sua vida, toda a sua alma, todo o seu entendimento na mão do Senhor, porque o Espírito Santo vai transformar e vai mostrar o que é ter sentimento, o que é ter certeza, o que é ter confiança. Acredita, porque só assim que o entendimento seu vai ser aberto. Só assim você vai conhecer a verdadeira palavra do Senhor, que é onde Jesus Cristo disse: vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Aí você vai entender que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mesmo olhando aparentemente a sua derrota. Aí você vai olhar na palavra e você vai entender que tudo você pode em Cristo Jesus. Nada é impossível para aquele que crê. Porque aí você vai entender que quando você olhar para uma doença que está no seu corpo, ou olhar para alguém que está doente, você orar e falar assim: Senhor, a tua palavra diz que verdadeiramente o Senhor levou na cruz do Calvário nossas dores e enfermidade. Essa doença que eu tenho, seja AIDS, seja diabetes, seja câncer, seja depressão, seja o que for, ela não pertence a mim, porque o Senhor levou na cruz do Calvário, porque está escrito na tua palavra, está escrito nas tuas escrituras. Aí você vai abrir o entendimento, mas para isso é necessário você tirar primeiro o sentimento. Então abra seu coração, deixa a palavra arrancar, o Espírito Santo arrancar de vez, se entrega 100% para o Senhor. Aí você vai ver a glória dele em sua vida. Amém? Abra seu coração, deixa que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais contigo através dessa palavra. Tenha um dia abençoado, você e sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.